Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje eu vou utilizar o Bola VIP para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Pressão cresce sobre José Porto no Flamengo. Eu acho pressão por causa da contratação. Eu acho que 6 meses o Flamengo tem que fazer a contratação bombástica. Trazer os grandes jogadores. Claro que tem que dar uma olhada no poder do Flamengo financeiro, mas o Flamengo contrata, mas o Flamengo vende. Então, creio que bem administrado, o Flamengo possa, em cada 6 meses, trazer pelo menos um grande nome para dar um ânimo na torcida, um ânimo no time. Ano passado foi o Alexandre, foi o Jorginho, foi o Samuel Lino, foi o Carrascal, grandes nomes fiel para encher o elenco e fez o Flamengo ser campeão da Libertadores. Então acho que essa pressão nasce daí. A fase também do Flamengo brigando pelo título brasileiro. Esse ano foi um ano muito vitorioso para o Flamengo. O Flamengo já candidatou o Carioca. Se o Flamengo tivesse ganhado a Supercopa e a Recopa, acho que a pressão seria menor em cima dos dirigentes do Flamengo. Então o Flamengo ganhou o Carioca, foi eliminado da Copa do Brasil. Os times Carioca vão disputar a Copa do Brasil nessa semana e o Flamengo está de fora. Então essa expressão acontece por esses resultados vazados. Então o Flamengo está na luta pelo título brasileiro e tem a Libertadores como foco principal. Eu creio que o Flamengo tem que aprender que não pode focar em uma só competição, tem que focar em todas. Ter um clube, ter um elenco bom para que consiga fazer o rodízio, acertar nesse rodízio de jogadores, para que ninguém se canse e o Flamengo não perca o estilo de jogo. Então precisa de reforços. Se o Flamengo não está conseguindo fazer esse rodízio como gostaria de fazer, porque tem falhas no elenco. Precisa ter 2 jogadores bons para cada posição. Na lateral direita ele está conseguindo fazer isso. Um jogo é Varela, outro jogo é Emerson Royal. Na zaga ele consegue também variar os jogadores. Na volância também consegue variar. Na lateral esquerda, no último jogo ele não colocou o Ayrton Lucas, colocou o Varela como lateral esquerdo. Na ponta esquerda tem o Bruno Henrique, tem o Samuel Lino, está conseguindo reversar. Na ponta direita tinha o Prato e Luiz Alves mais lesionado. O Lohan vinha jogando e depois colocou o Carrascal. Acho que ali precisa de um jogador ali que seja o carro-chefe, aquele jogador que domina aquela posição, para depois ter as variações. Camisa 10 tem o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não joga, ele não consegue no elenco achar um outro jogador. Tentou o Samuel Lino, foi bem até nas partidas, mas não conseguiu ali dar um descanso a Arrascaeta, que teve que entrar contra o Inter. E não consegue ter um substituto de nada, sabendo que o Samuel Lino joga mais pela esquerda que meio campista. E Pedro é titular absoluto, tem um Alisson fazendo boas partidas ali, mas precisa de um outro jogador que entre na disputa com o Pedro. Vamos para mais notícias do Bola VIP. Flamengo recusa a proposta por Volkswagen, acho que é assim, e vê Braga entrar na disputa por André. Que negócio, também contrato e venda. Eu acho que André já está preparando para ser substituto do Rossi. Aí tem que ver a diretoria se vai até quando vai manter o Rossi, se o Rossi vai ficar até o final, porque André é um bom goleiro e está sempre sendo querido por clubes europeus. Então é uma reserva de luxo. E como o goleiro não reversa, não tem tantas trocas, aí a diretoria tem que pensar muito bem o que vai fazer. Se vai manter ele para substituir o Rossi e assim desfazendo aos poucos do Rossi, ou vai manter o Rossi e negociar o André e apostar no escolher da
da base, tem o Gabriel, o Diogo, Diogo e o Léo Nanete, bons goleiros da base que pode ali ser utilizado. Mas vamos ver, isso aí é coisa do José Porto, avaliar junto com o treinador o melhor caminho para os goleiros do Flamengo. Apesar que não há disputa, pelo que eu venho acompanhando, os dois se respeitam, o André e o Rosa, então não há disputa interna ali, e é questão de tempo. Acho que o Rosa está com uma idade, o André tem um certo tempo de jogando, então vai ser um processo natural para o André assumir o lugar do Rosa. Mais notícias do Flamengo. O Flamengo concentra esforço em Thiago Maia e monitora a situação de Luiz Henrique. Thiago Maia é um belíssimo jogador, vem para disputar vaga com a Arrascaeta. É aquele negócio, também tem que ter um elenco bastante forte, pelo menos 2 times muito fortes, que já tem, para mim, meu entender. Falta eles pegar ritmo, por isso que eu não gosto de jogador que fica mudando de posição toda hora. Eu acho que o arroz com feijão, a simplicidade vai fazer que o Flamengo rote. Para mim, o Flamengo tem Rosa e André no gol, Vaela e Emerson Royal, Danilo e Léo Ortiz, Vitão e Léo Ortiz, e Léo Pereira. Lateral esquerda, Alexandre e Ayrton Lucas. Volância tem muito jogador, acho que ali tem que estar mais vaziada. E tem pelo menos 3 duplas de volante. Jorginho e Pulgar, Everton Araújo e Paquetá, Saúl e De La Cruz. Eu falei nessa ordem porque, para mim, a dupla que se encaixa muito bem é Pulgar e Jorginho. O Everton Araújo e o Paquetá, para mim, formam outra dupla, que o Everton Araújo faz como terceiro zagueiro e o Paquetá sai mais pro jogo para criar jogadas. Eles encaixam muito bem essa dupla. E Saúl e De La Cruz são 2 volantes que têm qualidade de sair de jogo. O Flamengo precisando ganhar jogo, você põe o Saúl como primeiro volante, o De La Cruz como segundo volante, e os dois saem tocando a bola muito bem. Foi muito bem ano passado na final da Intercontinental, quando esses dois jogadores jogando como volante, eu na hora não gostei, mas depois vendo eles jogar junto, adorei os dois jogando. O Felipe Luiz acertou muito colocando o De La Cruz e o Saúl. São 2 caras que tem uma qualidade muito boa de passe, visão de jogo, vai gear a bola muito bem. Você põe o Saúl como primeiro volante ali e solta mais o De La Cruz para armar como segundo volante, que acho que é uma dupla que também está muito certa. Cabe agora o Leonardo Jardim fazer a sua escolha. Continuando, na ponta direita tem 3 opções: Lohan, Luiz Araújo e Prata. Na ponta esquerda, o Flamengo tem 3 opções: Bruno Henrique, Samuel Lino e Cebolinha. E como meio tem 2 opções que eu utilizo muito pouco. Um é a Arrascaeta, titular absoluto, e o outro é Carrascal, que eu vejo muito pouco jogando como camisa 10 e cai jogando pelos lados. Esse carro que no final do ano, saindo o Cebolinha, que falou que ia sair, eu jogaria o Carrascal para a esquerda e com a chegada do Thiago Amada como meia ali com a Arrascaeta. Centroavante, Pedro Azian, até por enquanto, muita expectativa se o Flamengo vai trazer outro 9 ou não nessa janela. Vamos para mais notícias do Flamengo. Vitão ganha confiança e empaca sequência titular no Flamengo. Zagueiro vem sendo titular do Flamengo nos últimos jogos. Para mim, vem fazendo boas partidas e ganhando assim, a vaga aos poucos. Acho que isso que é interessante. Ele não esperou sua oportunidade chegar.
Então eu creio que é maneira certa. O cara que vem pro Flamengo, é difícil o cara entrar nesse elenco aí e ser titular. O cara tem que entender que vai ser banco e quando houver o espaço para ele, ele vai entrar e vai mostrar seu futebol. E se for agradando, vai continuar. Eu acho que é algo natural, ninguém é eterno no Flamengo. É fácil, né? A gente entende muito bem isso. Tem um jogador que está vivendo uma fase ótima e aquele que ano passado vivia boa fase vai pro banco. Então é algo assim normal, essa troca ali. O cara que foi pro banco tem que aceitar o banco e esperar a sua oportunidade retornar para jogar no Flamengo. Essa é a análise Fla comigo, Eduardo. Eu usei o Bola VIP, tem outras notícias lá muito interessantes. Entre, leia, tenha sua opinião, faça sua análise. Eu faço programa tentando chegar a 12 minutos, vou tentar manter isso para não ficar muito longo na falação. Então, até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.